Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 14 ao 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Vem e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel ao pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não semeou, plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo de sair e escondi o seu talento no chão. Vejo que aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-lhe ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Fecha os teus olhos. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Pai bendito e amado, tua palavra foi nos entregue para ensinar, tua palavra foi nos entregue para corrigir, para repreender, para educar. Que o Espírito Santo do Senhor use essa palavra hoje, que ela nos ensine, Pai, que ela abra nossa mente, que ela de fato nos repreenda naquilo que nós temos errado, que ela nos corrija, nos faça voltar para o certo. Que a tua palavra possa nos educar para permanecer certos. Nós somos o povo da palavra, Pai. A igreja da palavra. Nós não queremos sair fora dela. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar? O título da minha pregação hoje é a parábola dos talentos. E meu objetivo é mostrar que Deus vai nos pedir contas, prestar conta dos talentos que Ele nos deu. Esse é meu objetivo. Deus vai cobrar de nós o que fizemos com os talentos que Ele nos deu. A pergunta que eu deixo para a gente iniciar é exatamente: o que você tem feito com o que Deus te deu? Em certo sentido, a gente pode dizer que a vida é sobre aquilo que fazemos com o que Deus nos dá. Isso que é a vida. O que fazemos com o que Deus nos dá? Será que, de fato, nós encaramos a vida como um grande parque de diversão? Estamos aqui para brincar? Para divertir? À luz do livro de Jó, nós podemos dizer que a nossa vida é uma grande peregrinação entre o nu do nascimento e o nu da sepultura.
E o que estamos fazendo nessa peregrinação? A história que nós lemos é sobre isso. É sobre o que nós fazemos com aquilo que Deus nos deu. Nós podemos dividir essa história em basicamente 4 episódios. Do verso 14 ao 15, o Senhor distribui 8 talentos aos seus servos. Deu 5 para um, 2 para um e 1 para um. Do verso 16 a 18, nós vemos que esses servos deveriam administrar os talentos recebidos pelo seu Senhor. Deveriam fazer esses talentos acontecer. Do verso 19 ao 23, nós vamos ver que o Senhor, ele vai recompensar aqueles servos bons, fiéis, que multiplicaram o que Deus deu a eles. Mas no verso 14 ao 30, nós vemos a punição do servo mau, negligente, inútil, que não multiplicou o talento que Deus deu para ele. O foco dessa parábola está basicamente no servo inútil, naquele que recebeu um talento e não multiplicou ele. Esse é o foco da parábola. Os irmãos que estão me acompanhando nessa série de palestras, de estudos, sabem de quem Jesus está falando. Ele está falando dos fariseus e religiosos. Eles são aquele que receberam o talento de Deus, a verdade de Deus, mas não multiplicaram, não passaram lá para frente. Fizeram uma cerca em volta da verdade de Deus, da lei de Deus, da Torá de Deus, protegeu ela, mas não multiplicou ela. É sobre isso. Mas essa parábola não é só sobre esses fariseus que pegaram a verdade de Deus e cercaram ela, esconderam ela e não levaram ela para frente. Não cumpriram de fato aquilo que está lá em Gênesis 12, de que a bênção do Senhor era para Israel e para além de Israel. Esta parábola também fala de nós, daqueles que receberam os talentos de Deus, e esses talentos aqui podem ser traduzidos como dons espirituais, capacidades e oportunidades. É até importante a gente entender que talento na época antiga era uma medida de peso, cerca de 34 quilos. Depois da medida de peso, ela passou a significar uma medida monetária ou econômica, dinheiro. Mas a partir dessa parábola, talento passou a ser traduzido como capacidades que Deus nos deu e que Ele vai pedir conta delas. Aqui já começa o nosso problema, porque se a gente acha que a vida é um grande parque de diversão, a gente só tem que beber, comer, divertir, trabalhar para ter dinheiro para comer, beber e divertir, ou se nós encaramos a vida como um prêmio, como uma responsabilidade que Deus nos deu, que nós temos que saber o que estamos fazendo com ela. Por isso a pergunta minha no início foi: o que é que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Essa parábola vai tratar disso, vai responder essa questão. Portanto, a minha pergunta básica é: o que Jesus quer nos ensinar nessa parábola? 4 coisas. Primeiro, que Deus é o Senhor de tudo. O que Jesus quer nos ensinar nessa parábola? A primeira coisa é que Deus é o Senhor de tudo. O texto já começa mostrando que o Senhor decidiu entregar alguns talentos aos seus servos. Foi uma decisão dele, soberana dele. Na parábola da vinha, nós aprendemos que ele é o dono da vinha. E ele decidiu, por conta própria, cercar uma parte, fazer uma vinha bonitinha,
preparou a vinha, colocou torre na vinha, os tanques para prensar as uvas e resolveu entregar a alguns dos servos, olha, faça isso aí, dá fruta e me dá uma parte, vamos meiar isso aí. Eu vou ser meieiro junto com vocês. Nessa parábola, esse Senhor toma a iniciativa de entregar para aquelas pessoas alguns talentos. Ele tem o poder, eu faço o que eu quiser, sou soberano. Eu posso dar às pessoas o que eu quiser e eu dou a quem eu quiser. Se eu quiser dar a uns 10, eu vou dar. Se eu quiser dar a uns 5, eu vou dar. Se eu não quiser dar nada para ninguém, eu não vou dar, porque eu sou o Senhor. Eu sou aquele que tem uma decisão e a capacidade de dar o que eu quiser, porque tudo me pertence, como diz o grande teólogo e estadista holandês Abraham Kuyper. Não há um centímetro sequer no universo que Cristo não possa dizer, é meu. E é interessante porque aquele que recebeu um talento, ele compreendeu essa dimensão da soberania de Deus quando ele disse que ele sabia que ele era aquele que colhe onde não plantou, que ajunta onde não semeou. Então ele tinha uma consciência correta de Deus. Eu sei que o Senhor é aquele que tem todo o poder, o Senhor é capaz de colher onde não plantou, porque tudo pertence ao Senhor. O Senhor é capaz de ajuntar onde o Senhor não semeou, porque tudo pertence ao Senhor. Porém, ele, embora tinha uma teologia correta, não tinha uma prática exata. Não estava correto na sua praxis, no seu modus operandi. 1 Coríntios 12 diz que Deus dá dons a quem lhe apraz. Eu lembro, na década de 80, eu vivi um momento que a igreja estava dividida em dois grandes grupos. Na década de 80, a igreja era dividida em dois grandes grupos. Renovados e tradicionais. Quem pegou essa época? Pegou, né, irmã? Acabou, né? Na minha época era assim, você é renovado ou você é tradicional? Isso era uma guerra terrível, né? Era uma guerra terrível. Eu lembro que eu tinha um colega, e nós dois brincávamos muito, né? E ele se achava assim, porque ele fez algumas aulinhas de judô, ia brigar com a gente, e ele já vinha assim, abaixadinho, querendo brigar, a gente saía na pancada, com ele quebrava tudo, e o judô dele não valia nada. Mas ele era da Convenção Batista Brasileira, e eu tinha debates altíssimos com ele, gente, eu tinha 14 anos, eu já debatia com ele tradicional e eu renovado, ele contra os dons espirituais e eu a favor, e ele citava um pastor, citava outro, tinha um teólogo, citava outro, porque desde quando eu me converti eu já apaixonei pela teologia. Mas a gente brigava muito, né? Era essa coisa de quem tinha. E naquela época havia, entre os renovados e pentecostais, havia um grande debate. Alguém tem os 9 dons? Porque muita gente achava que só existia aqueles dons ali de 1 Coríntios 12, né? Os 9 dons. Não, ninguém tem os 9 dons. Quem tem os 9 dons é perfeito. A gente ficava discutindo quem tinha mais, quem não tinha. Nossa, fulano tem o dom de profecia, então ele é melhor que o outro. Nossa, fulano tem o dom de interpretar línguas, então ele é melhor que o outro. A gente estava preocupado com isso, mas a grande lição de 1 Coríntios 12 não é essa. A grande lição de 1 Coríntios 12 é que Deus é soberano sobre os dons. É Ele que dá a quem lhe apraz. Então essa consciência de que Deus faz o que Ele quer com o que é dele, que Ele distribui a quem Ele quer, é fundamental. Então a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que Ele é o Senhor. É Ele que decide. Se Ele quer dar a um dom da pregação, Ele vai dar. Se Ele quer dar outro dom do louvor, Ele vai dar. Se Ele quer dar a outro dom da misericórdia, e muita gente não quer o dom da misericórdia, porque a misericórdia é o dom de socorrer necessitados, socorrer pessoas que estão na margem. Mas é uma segunda coisa que Jesus nos ensina nessa parábola. A primeira é que Ele é Senhor de tudo. Está na mão dele o poder para decidir todas as coisas. Mas a segunda coisa que Jesus nos ensina nessa parábola é que cada crente é responsável pelo talento que recebeu.
Aqui começa a complicar, né? Cada um de nós somos responsáveis. E é interessante porque Deus confia em nós os seus talentos. E aqui eu vou generalizar e dizer talentos naturais e dons espirituais. Deus confia em nós talentos. Deus confia a nós capacidades. Deus confia a nós condições de fazer as coisas. Deus não te trouxe ao mundo sem nenhuma competência. Ninguém nasce sem nenhuma competência. Ninguém nasce sem nenhuma capacidade. Ninguém nasce sem nenhum talento. Não existe um cristão sequer sem algum tipo de dom espiritual. Todos temos, porque Deus nos deu. Quando a gente estuda 1 Coríntios 12, do verso 1 até basicamente o verso 12, ele fala da distribuição de dons, mas a partir do verso 12 até o 31, ele fala da organização desses dons, da diversidade dos dons, da interdependência dos dons, da unidade desses dons. Ou seja, ele dá a cada um uma responsabilidade. E nós somos responsáveis pelos talentos, pelos dons, por aquilo que nos confiou. Deus confiou em você, amém, irmão? Deus te deu condição. A pergunta é: você sente que Deus confiou em você esse talento? Você sente que Deus confiou em você esse dom? Você sente que Deus te deu alguma habilidade e você não está fazendo nada com ela? Você sente que Deus te deu alguma competência, mas você está ignorando ela? Cada um vai receber de acordo com a sua capacidade, queridos irmãos. Vamos ver o texto. O texto é claro. Diz aí, de acordo com a sua capacidade. Ele não dá o dom além da capacidade. Ele não dá o talento além do que eu possa multiplicar. Ele não dá o talento além do que eu possa fazer. Se ele te deu essa capacidade de falar, ele quer que você use ela. Se ele te deu essa capacidade de gerenciar, ele quer que você use ela. Se ele te deu essa capacidade de musicar, de fazer música, ele quer que você use. Se ele te deu a capacidade da oratória, ele quer que você use ela. Porque ele deu de acordo com a capacidade, ele entendeu, ele confiou em você, ele viu em você habilidades. Você recebeu de acordo com a capacidade, não foi fora da capacidade. Mas cada um de nós precisamos, como responsáveis por essas capacidades, multiplicar elas, desenvolver elas. Cabe a mim e cabe a você. Eu tenho que me empenhar no que Deus me deu. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está se empenhando no que Deus te deu? No talento que Deus te deu a você? Você está se empenhando no dom que Deus te deu? Olha, interessante o que diz o verso 16. Veja aí, irmãos. Então, os que estiveram na Judéia... Opa, vai não falar aqui. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Eu gosto desse advérbio de tempo aqui. Imediatamente. Ele não esperou um pouco. Ele não protelou amanhã. Vou fazer a faculdade primeiro. Vou concluir esse treinamento primeiro. Vou fazer esse curso primeiro. Ele não diz, vou esperar aposentar primeiro. Ele não diz, vou esperar as festas acabar. Diz o texto que ele saiu imediatamente. Sabe por quê? Porque quando Deus nos capacita, ele quer uma resposta imediata, urgente, deliberada da nossa parte. Ele saiu imediatamente. Não vou esperar um pouco. Não vou esperar para depois. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida tem prazo de validade. A vida tem prazo de validade. Sou eu que estou dizendo a palavra.
Não é isso que diz Eclesiastes 3? Há tempo para tudo? Quem diz que você vai viver amanhã? Quem diz que você vai ter tempo depois de aposentar? Quem disse que você não vai aposentar e não vai estar aqui mais? Ou vai aposentar sem estar aqui? Aposentou definitivamente. Quem diz que você vai ter as mesmas pernas amanhã? Os mesmos braços? Amanhã. Mas nós estamos o tempo todo protelando as coisas de Deus. Depois eu faço. Depois eu faço. Quantas pessoas hoje gostariam de estar no nosso lugar e não pode? Porque está num leito de enfermidade. Porque está numa circunstância que não pode fazer mais nada. O texto diz que ele saiu imediatamente. Ele não esperou para depois. Aquele que recebeu também saiu. Mas ele saiu para quê? Para cavar um buraco, para criar uma cerca, para proteger o talento. Ele saiu, mas não saiu para multiplicar. E ele vai dizer que ele saiu, que ele escondeu. Por que ele escondeu, queridos irmãos? Primeiro obstáculo, medo. Eu sei que o senhor é severo, eu sei que o senhor colhe aonde não plantou, ajunta onde não semeou. Eu, para evitar problema, resolvi esconder. O medo bloqueia as pessoas. O medo faz as pessoas esconder talentos. O medo faz as pessoas não arriscar. Deixa eu falar uma coisa que não está no texto. Anota aí. Parreira, capítulo 1, versículo 1. É preferível a gente arriscar. Eu acho que esse senhor, ele ia aplaudir muito mais se ele tivesse arriscado e perdido do que não arriscado e guardado. Eu arrisquei, coloquei na mão de um banqueiro para ver se o dinheiro rendia, e o banqueiro era trambiqueiro e me roubou. Pelo menos ele botou o dinheiro na mão dos banqueiros. É interessante porque banqueiro, naquela época, era a tradução de uma palavra que significava mesa, na Grécia Antiga. Porque o banqueiro nada mais é, a gente não para pensar nisso, né? Quem já trabalhou em banco aqui, além do João? João Bernardo foi banqueiro. Oi, João. Trabalhou no banco? Isso mesmo, eu lembro disso. Não de você trabalhar lá, mas de você ter me falado. A irmã também? O banqueiro é aquela pessoa que senta na cadeira com uma mesa na frente. Por isso chama banqueiro. E ele trocava o dinheiro das pessoas. Hoje a gente fala do banco, não é? Mas vem lá da Grécia Antiga, e a ideia era de uma mesa. Tanto é que na Grécia a palavra aparece lá na porta dos bancos, e traduzido é mesa, aonde se troca o dinheiro. Se ele tivesse arriscado e perdido, ele teria muito mais valor do que aquele que por medo escondeu. Eu fiquei com medo, verso 25. Eu escondi. Quantas pessoas por medo não pregam a palavra? Por medo não evangeliza? Deixa eu contar a minha história para vocês. Eu tinha 1 ano de crente. Vocês imaginam 1 ano de crente aos 14 anos de idade. E os irmãos assim no meu ouvido. Você tem 1 ano de crente e ainda não evangelizou? Você tem 1 ano de crente e ainda não pregou nas praças públicas? Era assim os crentes daquela época, gente. Hoje você tem 10 anos na igreja e você não faz Jesus nem para o seu parente. Você tem 1 ano de crente e não evangelizou ainda? Aquilo enchia minha alma de culpa. Meu Deus, eu tenho que evangelizar, mas eu não tinha coragem, gente. Me faltava coragem. E sabe como que funcionava? A gente pegava uma caixinha Janine. Existe caixinha Janine ainda?
caixinha de som. Aí tinha uma saída para violão, para guitarra, uma saída para bateria e uma saída para não sei mais o que. Tinha três buraquinhos. A gente carregava lá nas costas. 20, 30 minutos aqui nas costas. A caixinha desse tamanho. É pesada a bichinha, viu? Ela desse tamanho assim, quadradinha, botava nas costas e ia revezando. Parava numa esquina, tinha um boteco ali, conversava com o cara do boteco, pode ligar a extensão aí? Pode. Ligava a extensão, ligava a guitarrinha estridente, microfone, louvor e pregação. A gente fazia no mínimo 3 a 4 tipos de cultos assim, só no domingo à tarde. Eu tinha 1 ano de crente. O líder do grupo evangelismo era meu irmão, Claudionor. Claudionor monta a equipe. Louvor, fulano, virou para o irmão Wilson, não esqueça o nome dele até hoje, você vai dar a palavra. E ele, beleza. Aí estava ali o irmão Wilson aqui, Claudionor aqui, e louvor. Claudionor faz assim, passa o microfone para o Wilson, eu pego e tomo o microfone da mão dele. 1 ano de crente. Vocês querem que eu fale para vocês o que eu falei num dia? Que eu não esqueço, não. Eu peguei a Bíblia, desse jeito, e eu disse, naquela hora, o livro que vocês estão vendo aqui agora, na minha mão, fechado, é um livro qualquer. Mas este livro, aberto, é a palavra de Deus falando com você. E a palavra de Deus está dizendo para você nessa tarde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem andado por muitos caminhos e talvez esteja perdido. Mas Jesus está dizendo para você hoje: eu sou o caminho. Se quiser, eu continuo o sermão que eu preguei no dia, porque eu não esqueci. E você pergunta, por que você não esqueceu isso aos 14 anos de idade? Porque eu não estava em mim mesmo. Não era eu. Era o Espírito Santo. Irmãos, o diabo ficou tão furioso naquele dia. Você quer o desenrolar da história? A história só vai piorando daqui para frente. Eu não sei o que aconteceu. Parece que eu estava pisando nas nuvens. O Espírito Santo tinha me tomado. Dali, a gente ia visitar uma pessoa que estava doente, porque era assim o evangelismo. Pregava na praça, visitava doente, tudo ao mesmo tempo. Descemos uma rua, descemos outra, chegamos na casa da irmã para visitar o doente. Quando nós entramos no lote da irmã, tinha uma cerca. Naquela época não tinha muro, né? Cerca de arame. E o que eu observei quando eu olhei para a cerca? Uma mesa no terreiro e o povo lá, jogando baralho, talvez truco, tomando umas. Todo mundo entrou, mas eu estava cheio do Espírito. Do lado de cada cerca, já comecei a pregar em voz alta para o povo lá na mesa. Apontando para eles, né? Naquela época a gente pregava muito assim, apontando o dedo, que a gente aprendeu que Billy Graham pregava assim, né? Apontando o dedo. Eu apontava o dedo e falava. O homem levantou da mesa, endemoniado, querendo matar, acabar com a minha vida. Meu irmão falou, João, vai embora, casca fora, deixa que eu converse com ele, porque ele quer te pegar. E eu fui embora, meu irmão mandou, fui embora. Fui embora para casa. Aí eu fui para casa, bonitinho, era a última reunião, última visita do evangelismo. Cheguei em casa, tranquilo. A história não acabou não, gente. Tomei meu banho para preparar para ir para o culto. Aí eu encontrei meu irmão, tinha chegado ele. Nossa, agora que eu voltei ao normal. Eu falei, que isso?
Eu achei que eu estava no espírito, meu irmão deve ter sido transladado. Porque se ele voltou no normal agora, da onde que estava? O que aconteceu com o meu irmão que está até agora transladado? Aí fui para a igreja. Chegou na igreja, o pastor chegou para mim, presbiteriano, da Presbiteriana Renovada. Joãozinho, foi bênção hoje, hein, Joãozinho? Seu irmão tá bem? Aí tá, ué. Aí que eu fui descobrir o que aconteceu. O cara bateu no meu irmão. Porque o meu irmão virou para ele e falou assim, ele virou para o meu irmão, vocês não podem fazer isso. Vocês não têm condição de fazer, vocês não podiam ter feito isso. Falei, nós fazemos isso porque Jesus te ama. E eu também. O quê? Você, um homem, me ama? Você está louco? Ele falou, eu te amo. Ele falou, fala de novo. Ele deu um murro na cara do meu irmão caiu no chão, levantou e disse para ele, mas eu te amo. Em nome de Jesus, ele bateu no meu irmão de novo e caiu no chão. A gente arriscava. A gente falava de Jesus. Mas o medo está colocando as pessoas escondidas dentro da igreja. O medo está colocando as pessoas dentro das suas casas. Mas a gente poderia aumentar esses obstáculos aqui. Ele fala do medo, mas nós podemos falar também de um outro obstáculo. Por exemplo, a comparação. Ah, Senhor, o Senhor deu àquele irmão uma voz bonita, eu não tenho, então eu não vou. O Senhor deu àquela pessoa o dom da oratória, mas eu não tenho o dom da oratória. O Senhor deu àquela pessoa a coragem, a mim o Senhor não me deu. Então eu começo a fazer comparações, usando as comparações como obstáculo, como desculpa, para não evangelizar, para não falar de Jesus, para não multiplicar o meu talento. Mas eu poderia citar um outro obstáculo, o complexo de inferioridade. É interessante, porque Deus chega para Gideão e diz assim para o Gideão, Juízes 6:12, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Qual foi a resposta de Gideão? Deus diz para Gideão, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha a resposta do Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Quem sou eu? Mas Deus queria Gideão. Muitas das vezes nós estamos dizendo, eu sou pequeno. O que aconteceu em Números 13 e 14? Os 10 espias falou, nós somos como gafanhotos diante do gigante, nós não podemos tomar posse dessa terra. Qual foi a consequência? Ficaram 40 anos dando ciclo no deserto. O complexo de inferioridade. Se vê aquém do que Deus nos vê. Deus está vendo você como poderoso, como fez com Gideão, mas você se vê como gafanhoto. Síndrome de gafanhoto. Com isso você não faz a obra de Deus. Deus entregou responsabilidade a cada um de nós, queridos irmãos. Esse é meu ponto aqui. Cada um de nós é responsável pelo talento que Deus nos deu. E a pergunta que nós temos que fazer é, o que eu estou fazendo com o talento que Deus me deu? Mas a minha terceira questão, o que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Que Deus recompensa a fiel administração do talento. Queridos irmãos, Deus recompensa a fiel administração do talento. O Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai querer saber o que você fez com o seu talento. Quando Ele voltar, Ele vai pedir contas. Volto a dizer, você está encarando a vida como um parque de diversão? Essa é a visão que você tem da vida? Deus não tem essa visão. Haverá um acerto de contas. Ele vai voltar. E quando ele vai voltar, ele vai querer saber o que eu fiz com os meus recursos. O que eu fiz com as oportunidades que ele me deu para evangelizar, para pregar, para fazer a obra de Deus. Ele vai querer saber o que eu fiz com os meus talentos. Eu escondi? O que eu fiz com os meus talentos?
Aqueles que multiplicaram seus talentos foram recompensados. Aquele que pegou os 5, saiu e negociou os 5 e trouxe mais 5, foi recompensado. Ele falou: ó, vem para a alegria do seu Senhor. Sabe qual que é a maior recompensa? A alegria de Deus. Sabe qual que é a maior recompensa? É a satisfação de Deus. Lembra de John Piper? Deus é mais glorificado em nós quando mais temos prazer nele mesmo. É isso que o texto vai dizer, queridos irmãos. Olha o que diz aqui. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o mundo. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Essa é a grande recompensa. Nós vamos participar da alegria do seu Senhor. Aquele que teve 2, multiplicou, negociou os 2. O Senhor falou: você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Vem participar da alegria do seu Senhor, porque Ele vai recompensar aqueles que desenvolveram e multiplicaram os seus talentos. A zona de conforto não vai fazer você multiplicar. Já fiz a minha parte, já fiz o que tinha que ser feito. Sabe uma coisa que eu observei nesse texto? O trabalho bem feito não leva ao descanso. O trabalho bem feito leva a mais responsabilidades. Quando eu faço bem feito o meu trabalho, agora eu posso descansar, não. Agora eu vou ganhar mais responsabilidades. Mais. Paulo experimentou isso. Quanto mais Paulo pregava, mais Deus abria as portas para ele. Quanto mais ele fazia a obra, mais Deus dava a obra para ele. Quanto mais ele escrevia, mais ele escrevia. Porque é assim que Deus trabalha. A recompensa de Deus, queridos irmãos, é fazer você crescer mais e mais e multiplicar. Não é fazer você parar. Quantas pessoas, queridos irmãos, que têm uma história linda de cristianismo, mas está tudo no passado. A vida cristã dele nunca mais evoluiu. Ele pode dizer assim: olha, eu cresci, pastor, até os meus 4 anos de vida cristã. Depois de 4 anos de crente, eu parei de crescer. Depois de 4 anos de crente, minha vida estacionou. Eu não evangelizo mais. Eu não ajudo mais o próximo. Eu não exerço mais misericórdia. Desperdiçar os talentos que Deus nos deu, ignorar o grande propósito de Deus para a nossa vida. Enquanto Jesus não voltar, nós temos que trabalhar, trabalhar, trabalhar. O que Jesus disse? Eu trabalho e meu Pai trabalha também. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, e noite ali não é a nossa noite, é a noite escatológica, é o fim dos tempos. Trabalhe enquanto tem oportunidade. Deus valoriza o esforço dos fiéis. Deus multiplica o esforço dos fiéis. Deus dá em abundância àqueles que são fiéis e fazem as coisas acontecer. Nós estamos vivendo uma geração, queridos, onde cada vez mais os crentes estão delegando a responsabilidade, terceirizando a responsabilidade. Pergunta para as pessoas aqui que já tiveram ministério e que hoje não faz nada. Você está melhor hoje do que antes, quando você estava exercendo o ministério, fazendo a obra de Deus, fazendo acontecer? Você está melhor hoje espiritualmente? Você que anteriormente liderava o ministério e hoje não faz mais nada, só é liderado. Você está melhor espiritualmente? Você está crescendo?
Deus está mais alegre com você? Já fiz a minha parte. Já fiz. Meu tempo acabou. Quem disse que o seu tempo acabou? Isso é uma desculpa que você arrumou. Você entregou sem Deus mandar você entregar. Deus não te chamou para ficar no banco? Deus te chamou para ficar no banco, pastor Júnior? Deus te chamou para não fazer nada? Deus me chamou para ser espectador. Ah, eu quero só ser liderado. Por que você só quer ser liderado? Ah, porque não tem responsabilidade. Foi fácil fazer o encontro de casais? Tava bom, não tava? O resultado. O produto final. Mas e o processo? Você vai desistir? Ah, não quero mais não porque eu estou cansado. Não quero mais não porque mexer com crente não dá. Crente é chato, não é, Reinaldo? Você é chato? É não, senhor. Logo você? Claro. A Cátia, não vou perguntar não, que ela pode falar, né? Ela vai te desmoralizar na frente de todo mundo. Mas o que acontece com a gente? A gente vem as lutas, vem a dificuldade, a gente desiste. Sabe, nós não queremos responsabilidade, Ismael, porque a gente não quer ser cobrado. A gente não quer ter pontualidade. Quando eu estou fazendo, eu quero todo mundo aqui, ó. Igual o soldadinho e o cabo sargentão mandando. Mas e quando você é liderado? Você também é obediente? É assim que nós somos. Você que entregou o ministério não lidera mais. Pergunta para Deus hoje, você está satisfeito comigo assim? Foi o Senhor que me mandou entregar? Ah, eu ajudo. Ah, eu dou um apoio. Não, assume que você está fugindo da responsabilidade, porque ministério exige preço, sacrifício. Sacrificar um evento, um aniversário, sacrificar um entretenimento, um ministério. Mas nós não queremos, como a moça da igreja me disse uma vez, eu não assumo nada para não ser cobrado. Queridos irmãos, Deus entregou responsabilidade a cada um de nós. Mas em quarto lugar, o que Jesus quer nos ensinar nessa parábola? Que o que fazemos com o que Deus nos deu vai definir a nossa vida futura. Que o que fazemos com o que Deus nos deu vai definir a nossa vida futura. Ele vai voltar. E ele vai te avaliar. Não só recompensar os fiéis. Ele vai castigar os negligentes. Ele vai castigar os negligentes. Olha o que diz aí, queridos irmãos, verso 25. Por isso tive medo, saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Ele usa aqui dois adjetivos. Mau, poneros, uma palavra que ocorre 77 vezes no Novo Testamento. Mal, ruim. E ele diz também negligente, asqueiros, que pode ser traduzido por inútil, sem valor, indigno, sem proveito, preguiçoso. Servo mau, ruim, preguiçoso, negligente, sem valor, inútil. É assim que Deus vai dizer naquele dia. Não haverá dois termos. O que você fez com o que eu te di? Guardei. O que você fez com o que eu lhe outorguei? Ah, eu pensei, quando eu tiver mais velho, terminar meu curso de faculdade, eu vou resolver isso. O que você fez com o que eu te dei? Ah, eu estou esperando sair um dinheiro aí que está por receber. Aí eu vou ter uma vida mais tranquila.
Nós temos que, enquanto vivemos, andamos, caminhamos, temos que fazer a obra de Deus. Queridos irmãos, sabe como que a Bíblia define o crente? Pedrinho vai falar sobre isso. Peregrinos, forasteiros. Por onde você passa, você é sal, você preserva. Por onde você passa, você é luz, você brilha. Na faculdade, na vizinhança, no seu ambiente de trabalho. Por onde você passar, você está fazendo a obra de Deus. É por isso que o nosso testemunho fala mais alto. É por isso que nós temos que deixar de fazer algumas coisas que escandalizam, que dá mau testemunho. Porque a avaliação de Deus naquele dia não será pequena. Olha o que diz o texto aí, queridos irmãos. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho aonde não plantei, junto aonde não semeei? Você tinha uma teologia correta sobre mim? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. Quem sabe o banqueiro vai multiplicar, vai pegar lá o fruto da poupança, alguma coisa vai render. Ah, mas é tão pouquinho que eu pensei, não vai render nada não. Não é assim? A gente pensa assim, não pensa? Porque você não pensa em dinheiro na poupança ou aplica lá em outra coisa, aí é tão pouquinho, tem gente aí fazendo um pouquinho dele, ó, multiplicar. Mas a gente está o tempo todo assim, é tão pouquinho. Eu só sei cantar um pouquinho. Eu só sei orar um pouquinho. Você já parou para perceber que muitas das vezes você faria um bem muito grande ao reino de Deus visitando alguém que está doente? Alguém que está necessitado? É pouquinho. Eu, por exemplo, esse tempo todo que eu fiquei de pé quebrado, alguns cultos eu não vim. Eu recebi várias visitas de irmãos da igreja. Teve irmãos que foi lá e ainda levou uma panela de caldo de mandioca lá com carne. Ô pastor, se preocupar com o lanche aí que eu estou levando. Levou uma panela de mandioca com carne, esquentou lá no fogão lá em casa lá mesmo, esse mesmo, esquentando lá. Servindo lá, eu lá com o pé quebrado, comendo caldo de mandioca. Vocês acham que eu achei ruim? Outros foram, não levaram nada, mas levaram o mais importante, o amor, o acolhimento, a alegria de estar junto. Eu recebi várias visitas. Pastor, posso ir? Pode, tem que avisar, né? Que é jeito lá, né? Todos julgar para as traças, aí tem que dar uma melhorada, né? Mas eu recebi visitas. Às vezes a gente acha que não faz sentido, faz. Às vezes a gente acha que ninguém dá valor a isso. Eu dei. Para mim foi importante. Recebi visita de pessoa que visita a nossa igreja, que nem é membro da igreja, visita a nossa igreja de vez em quando. Posso ir aí? Mas meu marido pode vir. Vai lá, mas o marido visitar. Visitante. O que nós estamos fazendo, irmãos? É que nós estamos assim, é tão pequenininho, né? É tão bobinho. O que eu faço é tão insignificante. Você está fazendo para quem? É para Deus ou para aparecer? Quer ler o resto? O meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Eu ia receber juros do dinheiro, verso 28. Tire o talento dele e entregue aos que têm 10. Pois quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. Lance-o fora, servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Lembrando que eu estou numa série de palestras, de parábolas escatológicas sobre o fim do mundo. Os talentos serão avaliados não hoje, mas no acerto de contas.
Aquele que recebe talento e não multiplica é aquele cristão que nunca converteu, nunca nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo e converteu, não vai enterrar seu talento. Aquele que converteu, nasceu de novo, não vai ficar esperando o outro fazer, a outra fazer. Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa. Pastor, tem alguma coisa para ser feito? Não, eu só quero fazer o que eu quero, o que eu gosto. Ele não foi lançado no inferno simplesmente porque não multiplicou o talento. Ele não multiplicou o talento porque ele nunca converteu. Porque o verdadeiro cristão não enterra talento. Repita comigo, o verdadeiro cristão não enterra talento. Não precisa falar, mas responda para você mesmo. Você enterrou o talento? O seu talento foi enterrado? Conclua você aí no banco o que isso significa. Vamos colocar de pé.